Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tenho o prazer de entrevistar Augusto Simões, quem eu acompanho há bastante tempo no Twitter, e ele acabou de publicar o primeiro livro dele e nós vamos bater um papo sobre isso. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Huberto? Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. O prazer é meu, cara. Eu te acompanho há bastante tempo, cara. Esse papo já estava para rolar, ó. Vamos lá. Que bom, cara. Conta um pouquinho para o pessoal como é que você caiu nessa toca do coelho, para a gente partir do básico e aí nós vamos começar a conversar. A minha pergunta primeira para ti, que eu quero fazer nessa tua história, você entrou ou conheceu o Bitcoin pelos motivos certos ou começou errado como eu? Eu comecei porque eu sou curioso, né? E aí eu li um artigo do Zero Hedge, que é um blog de finanças alternativas, né? E ele Uhum. sempre publicava alguma coisa sobre Bitcoin. Ah, o preço, era mais o preço, né? Eu li, eu falei, nossa, o que é isso, né? Uma moeda virtual. E quando eu fui começar a entrar na toca do coelho, eu cometi um erro, que depois acabou sendo um acerto, de procurar minhas informações no grupo de Bitcoin no Facebook, porque eu tinha Facebook na época. E aí não eram assim, a qualidade lá do grupo não era tão boa, porque tinha muito scam, né? Não é muito E saudável. não é muito saudável. Mas eu tive a sorte de ir lá encontrar tava uma discussão sobre, tinha coisa sobre Bitcoin, e eu lembro do Narcélio sempre comentar coisas técnicas, assim, né, aspectos técnicos do Bitcoin. E aí eu comecei a acompanhar, eu não respondia aos comentários dele, não interagia com ele pessoalmente, mas via os comentários. E aí eu falei, nossa, essa pessoa parece saber, né, tecnicamente que é um negócio sério. Ele discutia, assim, ponto sobre emissão, sobre mineração, sobre programação. Eu falei, nossa, eu preciso investigar. Então, isso daí pode até servir de um alerta para quem acha que ficar discutindo na internet não vale nada. Isso pelo menos serviu para me atiçar a curiosidade. Já Se é nasceu para um alguém livro pode aí, estar lendo, né? já nasceu um livro aí. Você imagina, né? Começou por isso. Deixa eu te dar minha experiência rapidamente com relação ao Facebook na época. É. Eu era um dos lugares onde tinha. Facebook era o que tinha na época, o Instagram nem era muito comum utilizar quando eu conheci. E, cara, realmente foi um período em que inicialmente eu fiquei com receio de fazer pergunta, porque eu via que era tóxico no sentido não tão legal da palavra, como a gente usa hoje, maximalista tóxico e tal. Na época ele tinha Uhum. um viés mais de atrapalhar do que de ajudar. Então eu senti isso na época. E o Narcélio é um cara fantástico, que legal que você caiu aí com né? Você deu atenção para um cara que, porra, tem uma didática violenta e É. entende. Os comentários dele, assim, as discussões eram muito boas e eu nunca interagi, eu nem nunca comentei isso com ele, mas foi ele que me mostrou que era um projeto sério, que parava de pé e que não era pirâmide financeira nem nada. E eu tive sorte também em algum dos comentários, não lembro se era dele ou se era de outra pessoa, conhecer o Alltime, que foi a primeira exchange que eu comecei a comprar meus satoshis. Que legal. E porque eu lembro que assim, eu nunca fui investidor, né? Eu sempre fui muito avesso ao risco, mas eu sempre tive Uhum. curiosidade. Então, minha preocupação maior era a segurança. E eu lembro de muita gente falar, não, o all-time é segurança, assim, de banco, sabe? Na época eu achava que banco era um lugar seguro, mas era assim, eles têm níveis de segurança muito altos. Então cheguei no lugar certo. Depois, assim, você começa a se preocupar com custódia, essas coisas. Mas depois que eu comecei a comprar meus primeiros satoshis, eu comecei a ver como faz a custódia. Aí depois eu comecei a ver os canais. Primeiro o Andreas Antonopoulos, aí depois você vai começando a, a, a buscar mais outras informações. A maioria na época era em inglês, né? E aí, E só depois começou a surgir. tu pegou um tempo de Bitcoin only ainda? Ou já tinha aquele monte Não, de não, não. Não, já tinha Ethereum, já tinha shitcoins e também eu fui pesquisar, eu fui ver qual que é a também? diferença do Bitcoin para shitcoins e só depois assim de muito tempo de estudo que você vai vendo qual o problema que o Bitcoin pretende resolver, por que que ele é único, quais são as suas características monetárias. Então demorou um pouco de tempo, mas acredito que isso seja normal, né, para todo mundo que se interessa por Bitcoin.
eu compartilho contigo dessa situação, porque na realidade demora para você, para cair a ficha, para entender o básico, para depois você começar a entender as diferenças entre uma coisa e outra. Mas tudo é válido, né? É tudo aprendizado. Sim. Uhum. Então, tu já está há um bom tempo aí, tu pegou uns feras aí, pelo que tu me falou, Narcélio, Antonopoulos, pô, tava bem Sim, o livro do Jimmy Song. Jimmy Song, tá bem Uhum. situado. E me conta uma coisa, Uhum. o que foi que te deu o clique? Porque iniciou, então, como um investimento e em algum momento, quando é que caiu quando é que desceu a pílula laranja, usando já o título do teu livro? Como é que foi esse momento? Foi um momento? Foi um processo? Que horas que caiu a ficha, deu aquele choque, assim, de que, puta, eu tô vendo um negócio diferente? A ficha mesmo só caiu depois que eu li o Bitcoin Standard, né, o padrão Bitcoin. Foi aí que eu entendi realmente qual era o problema que o Bitcoin pretende resolver, quais os problemas do Satoshi Nakamoto e qual foi a inovação criptográfica ou tecnológica que ele trouxe, que não foi uma inovação criptográfica propriamente dita, né, mas foi para juntando peças que ele juntou que conseguiu criar uma moeda forte e inconfiscável, porque antes eu me interessava por moeda forte, mas eu não tinha essa noção da taxa de escassez do Bitcoin, de como funcionava o sistema fiduciário, qualquer história monetária, eu me interessava, mas foi o livro Saifedean que juntou todas as peças que me fizeram, assim, falar, não, agora realmente eu entendi por que o Bitcoin existe. E antes eu só... Mas eu ia te perguntar se o teu Ah, background te ajudou ou não. O teu background tem a ver com isso? Com alguma coisa que te ajudou no teu processo de aprender o Bitcoin ou não? sim, eu sou formado em filosofia, então o meu background ele foi assim, eu não sei se eu tinha uma toca do coelho, mas eu tinha, assim, eu fui treinado, eu acho, a pensar rigorosamente, né? Então, eu me interessava por também filosofia libertária e filosofia liberal. Então, assim, a parte de crítica do Estado, a parte política, já estava sedimentada na minha cabeça, Já era natural. mas já era natural. Então, eu acredito que esse background tem ajudado, sim, porque eu via com muita desconfiança os economistas e a economia mainstream em geral. Todos os FUDs que a gente vê da teoria tradicional, para mim, não faziam muito sentido, porque não fazia sentido para mim existir inflação, né? Que a inflação seja tida como algo natural para o processo econômico, para mim isso não convencia. E também não convencia o nível de controle que um economista tradicional acha que o governo tem que ter na economia. Então, eu já tinha uma postura crítica em relação ao papel do Estado na sociedade. O Bitcoin se encaixou muito na visão que eu já tinha de sociedade e de política. E eu acredito que isso seja uma parte importante para você entender o Bitcoin, porque se você acha que você simplesmente pode confiar no governo ou que o governo ele não tem incentivos para emitir mais unidades monetárias, você não começa a entender o Bitcoin, você não sabe o que está por trás. Uma das frases principais do Satoshi Nakamoto, que eu acho que é uma que resume bem o Bitcoin, é que ele fala que a trust, né, a confiança que se deposita nas moedas e no padrão monetário é um grande gargalo para o seu bom funcionamento, né? Então, a função do Bitcoin é criar um padrão monetário em que você não precisa confiar em ninguém. Você precisa só de provas criptográficas e precisa confiar na matemática e precisa entender a matemática e no incentivo criado por trás do sistema. Então, essa falta de confiança em relação ao Estado emitindo a moeda, eu já tinha. E o Bitcoin, ele juntou tudo isso, e foi assim que eu falei, nossa, realmente é algo que vai mudar a humanidade para sempre. Conta para mim uma coisa, tu, na época, como filósofo, tu já tinha tido acesso por exemplo, a obra da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, ou não? Não, então, o objetivismo da Ayn Rand e a própria filósofa, ela não,
no currículo da filosofia, onde eu fiz, na faculdade, na grade curricular, ela não entra, né? Ela no Brasil é muito raro você ver na graduação de filosofia ela ser exigida como uma leitura. A grade filosófica que eu tive não passou por ela, porque isso daí, esses filósofos do século XX, eles são mais em filosofia contemporânea. E lá no departamento de filosofia lá da USP, filosofia contemporânea, eu vi mais a filosofia francesa, da década de 60 e 70. Então, Sartre, Deleuze, Guattari, Foucault, os filósofos, a Ayn Rand não passou pelo meu currículo, eu só fui ler depois como interesse de uma forma autodidata, né? Mas Legal. ela também, ela não é vista como, tem gente que encaixa ela como uma libertária, eu acho que nem nos filósofos, assim, ela não faz parte da escola austríaca, né? Eu acho que a postura filosófica dela é objetivismo, então ela tem algumas divergências em relação à escola austríaca, mas eu acho que, assim, ela tem uma filosofia moral. Eu não sou especialista em Ayn Rand, mas ela tem uma filosofia moral vista como muito radical, né, em alguns círculos. O que é bom, né? O que eu acho que tem essa vantagem de você, certo radicalismo traz atenção para que você, no mínimo, discuta o assunto com outros pontos de vista. Eu valorizo isso, porque o filósofo radical é aquele filósofo que leva a ideia às últimas consequências, né? Isso. E ele não tem medo de chegar a essas últimas consequências. Então você chega a conclusões assim não óbvias sobre um padrão moral, sobre um padrão de objetividade racional que é possível ter. Porque, por exemplo, você diz a alguém num discurso público ou conversando com alguém, existe verdade sobre juízos morais, existe certo e errado objetivamente. Da mesma forma que eu posso ter uma verdade científica objetiva, eu posso ter uma verdade moral objetiva. Isso hoje é visto como algo assim, não, cada um tem sua opinião, né? Existem várias culturas, não existe objetividade científica na moralidade. Isso é visto como uma excrescência. Mas se você fala, não, olha, existe porque se você argumenta em relação a um padrão moral de que isso é certo ou errado, você pressupõe uma objetividade no argumento. Senão você não estaria nem argumentando. Então, se você diz que não existe objetividade moral, o próprio debate moral não faz mais sentido, porque senão vira um debate de emoções. Olha, se você diz matar é errado, você sente que matar é errado, não é que objetivamente matar é errado. Então vira um sentimentalismo e um relativismo. E então seja rigoroso. Se você está argumentando moralmente, defenda o seu ponto de vista moral racionalmente. Então, são questões filosóficas super interessantes, que faz você não ter o que se chama de paradoxo do comportamento, né? ou paradoxo performático. Porque as pessoas, elas agem como se o padrão moral fosse objetivo, elas agem como se houvesse uma objetividade. Eu faço isso porque é certo. Mas, na hora do argumento, elas dizem, não, mas cada um tem sua opinião. E isso acaba gerando uma vida não autêntica, né? Porque você não sabe nem aquilo que você faz. Você não consegue explicar nem sua própria ação, nem a dos outros, se você não considerar a objetividade moral. E o que é pior, então, você tem são questões dúbios, né? Aí tem julgamentos dúbios, daquela coisa que você tem um julgamento quando diz respeito a você e você tem ou aos seus, e quando você tem julgamentos que são relacionados aos outros ou às pessoas que estão um pouco mais distantes. Daí começa a ficar falho e a maioria das pessoas não quer pensar nisso, né? Deixa para outra pessoa pensar, eu sou assim. Aí começa aquele rolo de você não ter, de você perder uma referência, perder uma régua moral ou objetiva, como a gente está falando. Sim, vira uma questão de achismo ou de opinião. E, cada um acha assim, e, por exemplo, eu acho que isso se vê muito nos debates sobre o Bitcoin e a shitcoin, né? Eu acho que, inclusive, tem algumas pílulas sobre isso, sobre o fato de os shitcoinheiros serem relativistas morais. Eu falo que para um shitcoinheiro, existem várias, assim, não existe ponto de você discutir qual a melhor moeda, porque cada um tem sua opinião.
E toda verdade, ela é maximalista para um shitcoinheiro. Se você tenta dizer, olha, isso é errado, isso é certo, ele é visto como um maximalista da verdade. Então, eu acho que é um argumento, o argumento do maximalismo contra os bitcoinheiros, eu acho que é um argumento que não faz muito sentido. Não faz sentido nem no plano da moral, nem no plano da discussão sobre qual é a melhor moeda. Porque essa é uma questão, o que é uma boa moeda? O que faz uma boa moeda ser uma boa moeda? É uma questão que ela não é colocada no debate público, porque o estatismo, né, ou o cartalismo, que é o estatismo aplicado ao padrão monetário, ele desconsidera essa questão, porque existem várias moedas. Eu sou obrigado a usar o real porque é assim que funciona no Brasil. A jurisdição escolheu o real. Agora, se você pergunta qual é a melhor moeda, você já coloca a própria questão do padrão monetário em jogo. Então, olha, existem boas e más moedas. E para que serve uma boa moeda? Quais são os bens que podem servir como uma boa moeda? Uma banana serve como uma boa moeda, o ouro serve como uma moeda, ou uma unidade de Satoshi é uma boa moeda para você ter uma boa vida. Então, já são questões muito mais complexas do que simplesmente aceitar que existem várias e que cada um tem a sua opinião. E tanto faz se o governo emitir real ou não. Então, eu acho que ela é uma questão que também acaba envolvendo o próprio Bitcoin. Na tua opinião, tu acha que a gente vai viver para ver ainda alguma consequência real que está sendo empurrada com a barriga pelos esses governos agora em termos de moeda? Vamos falar sobre moeda forte, moeda fraca? Tu acha que a gente vai ver em vida ainda consequências mais graves do que essas que estão no horizonte agora, muito próximos, né? Essas crises que estão no horizonte? Eu estou falando mais em termos de colapso mesmo. Tu acha que a gente vê ainda um colapso na nossa geração? A gente ainda vai enxergar isso acontecer? Ou é um processo lento porque assim, quando a gente fala de moeda boa tipo ouro, nós estamos falando de 5 mil anos de história, né? Já quando a gente fala uma moeda fraca, ela é mais recente, né? Mais de 100 anos aí que a gente tem essas moedas aí manipuladas e sem lastro agora, muito mais recente, né? Desde 71. Eu acho curioso que desde que o Bitcoin foi criado, o próprio conceito de moeda fiduciária começou a fazer parte do debate, né? E isso, há 10 anos atrás, não existia. Quem que ia se perguntar sobre se o real era uma moeda fiduciária ou não? Desculpa? Nem entrava em questão, né? Nem entrava. Então, e aí nós já estamos com 13 anos de Bitcoin e isso já está ganhando relevância no debate público. Eu acredito que nós, em pouco tempo, vamos ver a hiperinflação das moedas fiduciárias estatais e vamos ver a ascensão do Bitcoin. Eu acredito de moedas mundiais, das moedas. né? Sim, isso é do bom. dólar. Isso é bom. Sim. Por um lado, claro. Em algumas pílulas eu menciono a questão das CBDCs, né, do real digital, das moedas centrais, das moedas digitais dos bancos centrais. E eu acredito que essas tecnologias que vão ser impostas pelos governos, elas já são uma própria negação da moeda fiduciária, elas vão ter um outro tipo de funcionamento. Então, os próprios governos, eles estão sabotando a própria moeda fiduciária. Então, em uma das pílulas, eu digo que o Bitcoin é uma alternativa à moeda fiduciária. Ela não é um ataque à moeda fiduciária. Ela diz, olha, existe um outro caminho. Você não precisa de bancos. Você pode fazer sua autocustódia. Você pode transacionar, armazenar valor de forma soberana. Quem está realmente atacando a moeda fiduciária são os próprios estados, porque eles estão vendo que, com o nível de endividamento, com o nível de falta de responsabilidade fiscal, o sistema ele vai colapsar. Então, eles estão se preparando para o colapso do sistema, tentando criar uma nova tecnologia chamada moedas digitais de bancos centrais, que eu acho que não são moedas, eles são vouchers que o governo vai tentar impor. E a alternativa, que é o Bitcoin, ela vai prosperar nesse cenário. É sempre bom a gente conversar com maximalistas ou pessoas que realmente estão vendo ali no horizonte o colapso, porque claro que a gente tem que pensar no todo, no mundo, etc.,
mas um colapso lento é muito mais complicado e traz maiores danos do que um colapso rápido de uma moeda. E, tem aí várias histórias, né, que mostram assim, um colapso mais rápido faz com que as coisas se resolvam com mais rapidez. Um colapso lento, como aconteceu algumas vezes aí no Brasil e em alguns países, a gente vai perdendo poder de compra até o ponto em que a gente perde totalmente a referência aqui e não entende que está acontecendo um problema grave e tira da gente a informação necessária para as pessoas se rebelarem, entre aspas, aí, mudarem, gritarem, se incomodarem. E nesse caso agora, entender que o Bitcoin é uma revolução silenciosa, que você pode simplesmente votar, tirando o teu dinheiro do Estado e colocando teu dinheiro, teu valor, numa moeda que tem outras características aí, que foi completamente diferente do que a gente está vendo. Sim, e a história da moeda fiduciária no século XX foi uma catástrofe desde o começo, né? Ela só pôde existir porque o governo, ele desde a Primeira Guerra Mundial, os governos mundiais, eles confiscaram o ouro, eles criaram o controle de capitais, então você tinha que usar a moeda da sua jurisdição, então os bancos eles não aceitam que existe uma verdadeira competição monetária, um brasileiro não consegue ter dólar no banco, nem um argentino, ele precisa pagar taxas, ele precisa vender para o governo se ele tenta importar moeda estrangeira. Então foi necessário muita coerção estatal para que fosse criadas as moedas fiduciárias. Elas não são uma escolha do mercado, elas são uma imposição. Como no século XIX, ou nos séculos passados, mas principalmente no século XIX, quando o padrão ouro ele emergiu como o padrão mundial, ele foi uma escolha, os estados não tinham tanto poder e ele foi uma escolha do mercado, porque o padrão ouro, ele tinha ele era escasso, né? Ele tem o ouro ele tem uma alta taxa de escassez, né? O stock to flow. E quando foi elaborada a tecnologia de cédulas bancárias, ele pôde circular com facilidade. Então, ele conseguiu substituir a prata. O ouro ele conseguiu ser mais escasso que a prata e ele, com as cédulas bancárias, ele conseguiu circular de forma mais fácil. Com o telégrafo também você conseguia fazer transferências com base em telégrafo usando o sistema bancário. O problema do ouro é que ele era centralizado nos bancos. Então, quando os Estados entraram em guerra, na Primeira Guerra Mundial, foi fácil você emitir uma ordem e confiscar o ouro das pessoas que estavam depositados nos cofres dos bancos. O Bitcoin, ele é escasso e ele é transportável e a autocustódia é fácil e barata de fazer. Então, ele resolve esse problema da centralização. Ele pega tudo que é bom do ouro e ele é melhor. Só que as moedas fiduciárias com as quais nós vivemos e que foi uma tragédia desde o começo, porque você vê que, assim, o Brasil teve um episódio de hiperinflação, a Hungria teve um episódio horroroso de hiperinflação depois da Segunda Guerra Mundial, a República de Weimar, que levou à ascensão do nazista, teve um episódio de hiperinflação. Então, só algumas moedas sobreviveram e as que sobreviveram perderam 99,9% do poder de compra. Então, ele foi um desastre, ele não foi uma escolha do mercado. Ele foi necessário muita coerção e muita destruição econômica, né? Porque ele se apropria do seu poder de compra, ele centraliza através da senhoriagem e através do efeito cantilho, ele centraliza e concentra a riqueza, empobrece a população. Então, vai ser uma grande mudança social você ter uma moeda inconfiscável, escassa, uma moeda forte, e todos aqueles efeitos benéficos que a gente viu com um padrão forte do padrão ouro do século XIX, nós vamos ver isso exponencialmente no padrão Bitcoin, porque ele é mais escasso que o ouro, então você vai começar a criar assim uma riqueza nas mãos das pessoas, elas vão abaixar a preferência temporal, elas vão começar a pensar mais no futuro, e elas não vão temer a diluição do poder de compra, e assim, nós estamos muito no começo do Bitcoin, 13 anos ainda é nada. Então, eu acredito que a gente vai ver essa grande mudança nas nossas vidas. Maravilha. É que os argumentos com relação às críticas, né, com relação contra o Bitcoin, eles são fáceis de você fazer, desde que a pessoa tenha o mínimo de abertura de mente e enxergue a coisa num intervalo de tempo que não seja tão curto, né? Você enxergar o Bitcoin com
as características dele, um intervalo um pouco maior, e essas coisas vêm à tona. Então, as preocupações com variação de cotação e etc., elas têm uma razão de ser agora. Você não sai do zero para 20 mil dólares em 13 anos sem ter essas oscilações, né? Sem ser volátil, e não vai chegar em, sei lá, 100 mil, 200 mil dólares sem volatilidade. Vai acontecer. Então, a gente está vivendo isso. A gente está nessa montanha russa agora. Então, a questão é tentar fazer que as pessoas enxerguem o quadro um pouco mais de longe, né? O big picture, ali, ver um pouquinho mais de longe, para entender as razões do porquê que está acontecendo isso. Uma das pílulas, eu digo que o Bitcoin, agora ele funciona como absorção do valor das outras reservas de valor. Ele tá se monetizando ainda, né? Então, essa volatilidade são esses processos de monetização que o Bitcoin ele vai absorvendo tudo que é usado como reserva de valor e que não tem funcionado mais. Então, ele é uma reserva de valor, mas ele está absorvendo o ouro, ele está absorvendo os imóveis, ele está absorvendo as próprias ações, né, que as pessoas no padrão fiduciário precisam usar, eles precisam se tornar investidores para preservar valor, que é uma forma completamente errada de você distribuir o risco na sociedade, porque sem uma moeda forte, você acaba exigindo que o indivíduo deixe de poupar para virar um investidor, isso cria riscos sistêmicos. Então, nessa fase do Bitcoin, ele ainda, como você falou, como que eu ia ter uma moeda que se monetiza do zero se você não tiver uma grande volatilidade? Não é que de um dia para a noite ele vai valer, ele vai absorver tudo. Você tem esse processo lento de absorção de valor. E, assim, a volatilidade, você não deve temer a volatilidade, você deve saber controlar e controlar suas emoções. Por isso que grande parte, tem um dos capítulos que eu falo sobre custódia e sobre moralidade, que é uma das formas que eu acho corretas de se expor ao Bitcoin, de entender o Bitcoin. Você tem que, eu acredito que as compras recorrentes, que elas são assim, elas são mais saudáveis para o indivíduo, para ele não se decepcionar, porque às vezes ele entra num bull market, daí logo tem um bear market. Então ele é uma forma muito mais tranquila de você navegar no Bitcoin. É a forma de você olhar isso um pouco mais de paz de espírito, né? É como subir uma maré. Se você olha a maré de longe, ela está subindo como um todo, mas vai perto da onda da praia lá, vai ver o que está acontecendo, aquela confusão na bordinha, né? Onde a onda quebra. Né? Ali não tem como. Ali vai... Para que a maré suba, você vai ter esse clash, esse baque de energias aí, subindo, descendo, até que o todo suba. Eu vejo como uma maré subindo mesmo. Né? Depende do teu horizonte. Você está olhando bem de longe, vendo a maré subir uma coisa, você vai lá no zoom, olhar de perto, no dia a dia mesmo, é outra conversa. Você vai ver muita volatilidade, muita coisa pegando fogo ali nesses valores, né? Que eu percebo que quanto mais tempo a pessoa fica no Bitcoin e se interessa, menos ela presta atenção no preço e mais tempo ela presta atenção de como fazer uma custódia segura. Então, ela é um aprendizado, né? Quem chega no Bitcoin pode estar mais preocupado com o preço no começo, mas você vê as pessoas que estão mais anos e se interessam por mais anos, elas falam, não, o foco tem que ser como fazer uma custódia segura, como fazer o seu manejo da sua seed, da sua chave privada, e como fazer uma multisig até. Então, é um processo de aprendizado. Isso é uma das coisas, talvez, que a gente força bastante a barra para que as pessoas façam, aprender a autocustódia, porque é o que tu estava comentando aqui, né? Eu tô já aproveitando aqui, botando as tuas pílulas no vídeo aqui, e uma delas aqui de julho, agora de 2022, estava comentando sobre essa coisa de autocustódia e Bitcoin no papel, ou seja, aqueles que estão teoricamente em corretoras ou que eles não existem de verdade, né? Também eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente chamar a atenção do pessoal. Corretora tem um papel importante de rampa de entrada, mas ela
ela tem exatamente esse papel e não é um local de você fazer custódia. E eu vi você batendo bastante nessa tecla, né, de chamar a atenção das pessoas. Porque senão a gente vai ter um monte de Bitcoin de mentirinha rodando e os de verdade não. Se você compra um Bitcoin e deixa na corretora, na verdade você está aumentando a oferta de Bitcoin, né? Porque ele pode, nada garante que ela venda Bitcoins que não existam. E uma das pílulas fala, se todo mundo sacar Bitcoin, vai ter Bitcoin para todo mundo, porque não existe uma prática de proof of reserves, né, que se chama. As corretoras, elas não têm que provar para ninguém que elas têm aquele Bitcoin que eles estão vendendo. Então, acredito que existe muita reserva fracionada de Bitcoin que eles estão... Não é reserva fracionada tecnicamente, porque eles não estão necessariamente emprestando, mas eu acredito que existe uma inflação na oferta porque muita gente não faz autocustódia, que é uma das partes principais do Bitcoin. Não, maravilha. E, cara, você me ensinou uma palavra nova que eu não conhecia, que é samizdat. Samizdat, é isso? Que é o subtítulo do teu Sim, livro. samizdat. Desse Sim, nascimento dessa. ela é uma palavra russa. Eu decidi publicar o livro porque eu acredito que os bitcoinheiros e o Bitcoin eles estão sofrendo um certo tipo de censura nas big techs. Então, eu vejo muita gente reclamando de shadow banning ou que as pessoas estão sendo até perdendo seus canais. E Uhum. eu tomei um castigo no Twitter. Eu fiquei uns dias sem poder acessar e eu fiz o download do meu log do Twitter. E eu vi que eles tinham um material que estava com eles, né? Estava no servidor deles. Aí eu decidi fazer esse download e compilar tudo que eu tinha escrito nos últimos 3 anos sobre Bitcoin e eu vi que tinha um material interessante. E depois eu decidi separar em temas, né? Que são os temas do sumário. No Brasil Real Digital, eu falo sobre funcionamento e custódia, reserva de valor e inflação, e etc. E, e eu decidi colocar o subtítulo como samizdat, que era uma prática de resistência cultural da União Soviética que se chama autopublicação. O samizdat em russo é autopublicação, porque o serviço secreto soviético eles controlavam as prensas, controlavam as formas de impressão e os autores que não eram aprovados pelo regime eles faziam essa autopublicação com seus próprios materiais. O Boris Pasternak, vários outros autores publicaram dessa forma. O próprio Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, foi publicado em forma de samizdat, e ele era uma prática que é autopublicação. Então, quem não era aprovado pela polícia ideológica do regime soviético acabava fazendo esse tipo de publicação. E então eu coloquei como subtítulo Bitcoin Samizdat porque seria como se fosse, eu queria que isso fosse baixado e cada pessoa interessada tivesse uma cópia, porque é como se fosse um node, né? O node do Bitcoin é uma cópia do blockchain, então você descentraliza e proíbe a censura. Então, como se fosse um registro de ideias e pensamentos e aforismos que eu decidi chamar de pílulas, que é um termo guarda-chuva, para que a gente pudesse escapar da censura das big techs. E porque é impossível você censurar se todo mundo tiver uma cópia no seu HD ou se tiver uma cópia impressa em casa. E ele tá disponível agora para ser baixado no site do Refúgio Bitcoin. E em breve nós teremos já uma versão impressa para ser vendida lá. Mas ele está de graça agora, a forma de e-book. Maravilha, cara. Eu tô passando aqui as pílulas, elas estão muito fantásticas, né? Tem muita coisa legal. Como eu te falei, eu já te acompanhava há um bom tempo e é sempre bom ver isso. É uma forma de guardar. Já tenho minha cópia, tá? Vai ter aqui um node das pílulas laranjas. Legal. É Já para tenho, circular mesmo, é para que as pessoas, já pessoas passar para o baixem, pessoal também. leem. Passar para frente, né? Passar para frente. Porque tem muita, Isso. muita, muita coisa, um material muito rico, cara. A gente tem que manter isso aí em circulação, trazer essas informações para o pessoal. E é o que tu falou ali no início, é para fazer pensar,
né? Degustar, pensar, Uhum, concordar, discordar, tanto faz, uhum. e botar o pessoal para enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente, né? Isso. E um dos problemas do Twitter é que você tem a linha temporal e tem muita coisa interessante que acaba, tem muito debate interessante, que é alguma coisa que você leu, acaba salvando. Mas você perde isso no fluxo, né? E eu até lembrei daquela frase do que o Michel Temer escreveu na carta Dilma, que ele falou verba volante scripta manente. O que você fala, ele passa, mas o que você escreve, ele fica. Então, é uma Uhum. forma de você... Se você tem a versão impressa e guarda, aquilo permanece, mais do que na versão virtual, e está no servidor do Twitter, eu não sei onde se isso vai existir no futuro, sabe? Eu não tinha domínio, eu não tinha soberania daquelas próprias informações e pensamentos que eu tinha. Então, é uma forma de eu ter a soberania e quem se interessar também tem aquilo no, ou impresso ou no seu próprio computador. Eu, Então, eu tenho que ter isso aqui na minha biblioteca de Bitcoin, cara. Assim que lançar, eu legal, aviso, legal, chama a galera que eu quero comprar a minha. Porque tem que, cara, bacana. isso aqui tem que ter, é o registro de coisas fantásticas que a gente tem. Tu comentou sobre Satoshi ali na frente. Tem um. Qual que é a tua opinião sobre Satoshi como pessoa, como essa pessoa? O que você pensa dele? E um chute qualquer aí, só para a gente ilustrar quem você acha que pode ter sido ele ou é. Eu acho que o Satoshi ele fez duas coisas geniais. Ele criou o Bitcoin e ele desapareceu. O fato dele desaparecer foi o toque de gênio dele, porque o Bitcoin não seria o Bitcoin se ele não tivesse desaparecido. A gente vê que qualquer projeto que tenha um líder carismático e que queira ser uma moeda nova, uma moeda forte, inconfiscável, ele não pode ter um líder. Ele tem que ser o protocolo, ele tem que ser ele tem que ser uma linguagem compartilhada e que ele não mude as suas regras. Porque no momento que você tem um líder carismático, um grupo de especialistas que conseguem alterar o protocolo, você perde as propriedades monetárias daquele bem. Então ele foi um gênio por ter criado o Bitcoin e foi um gênio por ter desaparecido. Fantástico. É Mas isso mesmo. sobre sobre quem ele é, eu não tenho assim uma opinião uma opinião eu tenho uma especulação que eu acho que tem grandes chances de ser o Nick Szabo. Uhum. Porque o Nick Szabo ele é alguém que tem os conhecimentos não só criptográficos e de programação, como conhecimento de história monetária, né? O blog dele, Então ele está ativo, Unenumerated, está você, vivo e alive ele and está kicking, vivo, né? é, é, Tá na área. tá? Tá. Ele foi na Bitcoin Conference dos 2 últimos anos. Ele estava no Twitter até uns 2 anos atrás. Inclusive, o último tweet dele é curioso, que estava no começo dos lockdowns e o Fórum Econômico Mundial ele tinha publicado um vídeo sobre como o lockdown estava fazendo bem para a sociedade, porque as cidades estavam mais agradáveis, não tinha tanto ruído dos carros, não estava emitindo tanto CO2. E aí ele retweetou e falou assim: vocês não mandam no mundo, vocês não são soberanos no mundo, vocês não são donos do mundo. E aí ele saiu. Depois foi o último tweet dele, eu achei curioso Ele isso, saiu do Twitter. mas saiu. Olha só que E interessante. eu não sei se ele está em outro. Eu acho que ele criou um perfil naquele Gap, que é uma outra rede social, mas eu não sei se ele está ativo, porque eu não entrei mais depois do Gap. Mas pelos registros, pelo envolvimento que ele teve, assim, eu acho que, primeiro, é irrelevante saber quem foi, e segundo, Ó, ele não fez isso. Eu acho que ele pode ter escrito white paper, mas ele não fez tudo sozinho, sem o Ralph Finney e sem as conversas que ele teve com o Wei Dai e com o Adam Beck. Então, é a mesma coisa de isso é perguntar legal. quem criou o fogo, sabe? O Bitcoin é uma tecnologia como fogo, como avião, e não importa.
O que importa é que ele não está mais entre nós. Cara, eu meio que concordo, assim, porque eu não conheço tanto da história do Bitcoin com um conhecimento técnico até para saber, para opinar, assim, com relação a quem que possa ter sido tecnicamente ali. Acho muito legal se for o Nick Szabo, tá vivo, tá aí participando, cutucando, e não tá interferindo, não tá usando o nome dele para interferir em nada. Então, tá tudo bem, né? O resto do pessoal que não tá mais também, que morreu, né? Tudo bem também. Mas o fato dele ter saído foi fundamental para que a gente tenha hoje essa confiança no protocolo, né? Foi. Eu acredito que os primeiros satoshis que ele minerou, se ele foi esperto, eu acho que ele já deve ter jogado as chaves privadas fora, então tanto faz, né? Eu acho que é irrelevante agora a questão da autoria. E tem registros interessantes do começo do Bitcoin Talk, a interação que ele tinha com os primeiros desenvolvedores, e você vê que lá em 2010, em 2009, ele já estava colocando na mão da comunidade. A própria comunidade estava se apropriando do Bitcoin. Então, como se fosse ostracizado pela própria comunidade. Como se, assim, se você quer fazer uma moeda forte e inconfiscável, nós não podemos ter uma figura tão importante como o seu criador. E é algo que as outras moedas, né, as shitcoins, não têm. Todos têm um criador por trás, todos têm um líder por trás. Então, no Bitcoin são todos usuários. E nos outros projetos existem os usuários, existem os administradores que podem mudar o protocolo. E essa é uma grande diferença. Nós passamos agora recentemente por uma alteração. Eu não conheço muito para poder falar, tá? Mas eu vou trazer só a provocação filosófica aqui sobre a alteração que houve em termos de mineração do Ethereum. Tu acha que cola esse discurso ainda? O motivo dele ser, o motivo de economia de energia, etc. Cola ou não cola, mas eles vão empurrar a goela abaixo porque vai agradar, vai ser mais bem aceita pelo Fórum Econômico Mundial e defensores da ESG e blá, blá, blá. Ou tanto faz. Assim, pessoalmente eu sei que whatever, né, cara? Tanto faz, para nós aqui, tanto faz. Mas em termos de estratégia de divulgação das criptomoedas, ou tentar adentrar e ter algum tipo de legislação a favor e tal, tu acha que cola esse discurso, ou ele é tão nada a ver, ele é um discurso que ele não para de pé, que não vai colar? Assim, mudar para Proof of Stake, eu vejo muito o bitcoinheiro falando, agora eles vão ser capturados, hahaha, eles vão cair na mão dos governos, e eu acredito que é exatamente o projeto deles, né? Eu acho que eles querem ser capturados. Eles querem funcionar como um tipo de banco central no blockchain, né? Eles querem trazer o nome do blockchain como uma grande inovação tecnológica e eles têm o 40% do pre-mine, então tem pessoas muito ricas e poderosas por trás que estão ficando mais ricas e fica com essas buzzwords de nós temos smart contracts e agora não vamos consumir mais energia. Mas ele é nós estamos agora numa etapa em que vai ser fundamental discutir a questão do consumo energético do Bitcoin. Porque se você não entende a prova de trabalho, você não entende o Bitcoin. Se você não entende por que existe a prova de trabalho e o ajuste de dificuldade, você não entendeu nada do Bitcoin. Então, eu acho bom que eles queiram se diferenciar do Bitcoin, porque gera um interesse das pessoas então, nossa, por que o bitcoinheiro, por que o Bitcoin insiste na prova de trabalho? Inclusive, um dos capítulos é sobre consumo energético, né? Um dos capítulos do Pílulas Laranjas. E é fundamental esse tipo de debate. Esse debate do consumo energético, ele pode prejudicar os mineradores das jurisdições que tentam proibir a mineração nos seus respectivos países.
Então, se você é um minerador americano, você tem que ficar preocupado, você tem que mostrar para o legislador americano que a sua mineração ele é importante, que ela serve para você criar um bem monetário novo que é valorizado, porque para você ter o mínimo de conversa com quem critica o consumo energético do Bitcoin, a pessoa precisa ver algum tipo de valor no Bitcoin. Porque se ela não vê um valor de uma moeda forte inconfiscável, ela acha que qualquer consumo energético vai ser um desperdício. Então você tem que ter um mínimo de compatibilidade de valores para se engajar num debate produtivo. Então isso pode prejudicar o minerador, mas não vai prejudicar a rede do Bitcoin, porque a mineração é descentralizada, ela pode ser feita com qualquer computador, pode ser feita em qualquer jurisdição. Então, ela é algo que deve sim prejudicar o empresário que investiu numa mineração em algum, sei lá, na União Europeia, ou que eu acho que nem deve existir tanto, porque a regulação é tão grande, o preço está tão alto, e isso vai entrar no debate. Mas, assim, para o Bitcoin, a gente só tem não, não vai. O que pode existir é um tipo de imposto que vai ser criado para a transação do Bitcoin, que algumas jurisdições podem tentar começar a exigir, por exemplo, como o Bitcoin consome muito, eles acham, primeiro, eles não sabem nem raciocinar, eles não sabem nem como funciona, eles acham que é o consumo por transação, eles não sabem que é um bloco e que vai simplesmente confirmar, vai confirmar as transações. Então, eles vão tentar chegar a algum tipo de cálculo de consumo energético por transação, que isso não faz nenhum sentido para o Bitcoin. E ainda faz menos sentido se você faz uma transação via Lightning Network, que não dá nem para você nem começar a pensar no consumo numa transação pela Lightning. Então, eu acho que pode existir esses dois vetores de ataque, para o minerador e tentar um tipo de imposto da energia para quem transacionar Bitcoin. Mas isso é muito difícil de controlar, mas pode centralizar em algumas exchanges que falam, olha, se a pessoa vender Bitcoin, cobra alguma coisa a mais para tentar para que a pessoa pague pelo consumo energético, que é uma coisa nonsense. Mas isso aí está fadado ao fracasso. Mas eu acho que pode ser tentado. Eu acho que deve ser tentado e eu acho que está fadado a fracasso também, porque as pessoas naturalmente vão buscar outra saída. E assim, se isso acontecer, tira da corretora, já é uma grande coisa, né? E começa a utilizar peer-to-peer, que é o objetivo geral de tudo. Mas é aquela pergunta que não se faz na cabeça das pessoas, e diz, não, ele gasta energia. Quem fala isso, né? Ele gasta muita energia. Eu falava, você tem ideia de quanto gasta o sistema tradicional de energia? Do que nós estamos comparando uma coisa com outra? Não porque assim, a comparação, ela não é nem muito clara na cabeça da pessoa, porque você não deve comparar o Bitcoin ao sistema, nem ao sistema, quanto se gasta manter os servidores do Banco Central rodando. Você tem que se perguntar quanto gasta o exército americano, quanto é gasto de energia, que é um tipo de vazamento de energia da inflação, né? Porque a inflação é uma forma de você perder energia monetária. A própria inflação é uma forma de desperdício de energia no seu sentido mais puro do termo. Porque uma reserva de valor, ela nada mais é do que um tipo ela é uma bateria. Eu gosto da analogia da bateria. É algo que assim, você guarda para quando precisar usar. Porque o dinheiro ele nasce justamente pela incerteza do futuro. Então, eu preciso ter um bem líquido que eu consiga vender quando eu precisar. Então, uma boa metáfora para o dinheiro é uma bateria monetária. Então, é como se essa bateria ela fosse desperdiçando aos poucos. Então para a pessoa que fala isso, que o Bitcoin gasta energia, ela não pensa. Você precisa fazer com que ela pense, se ela estiver honestamente engajada no debate, primeiro, faz sentido eu falar em abstrato de gasto, sendo que a própria pessoa pagou por aquilo. Então, eu não tenho um juízo imparcial sobre o tipo de ação que merece gastar energia e qual tipo não merece. Por exemplo, para manter as luzes de um estádio de futebol ligados. Isso gasta muita energia. Por quê? Porque as pessoas valorizam o futebol. Agora, eu digo que é um desperdício porque eu não gosto de futebol. Você não gosta de futebol. Mas a minha opinião não importa, na verdade, é o consenso, né?
Agora, luzes de Natal, faz sentido? Eu vou queimar o Natal? Outra coisa que parece que é uma das coisas que mais gasta energia no mundo é máquina de secar. Proíbam máquina de secar. Máquinas de secar parece que consomem uma energia não sei quantas vezes a mais do que o Bitcoin. Então, assim, já é um problema. Então, briguem com eles. E aí você vai estar levando a humanidade a um retrocesso evolucionário, que é você gastar menos energia. Então, assim, ao invés da gente seguir na evolução, a gente retrocede na evolução, fazendo com que as pessoas gastem menos energia, sem questionar de se ela está sendo gasta de forma eficiente, se ela está sendo gasta de forma inteligente, né? Então, assim, deixar as pessoas, por exemplo, ninguém mais pode secar roupa, não vai funcionar e, assim, dar alguns passos para trás. Agora, precisa ser repensado as outras coisas. E nada é mais importante do que você resolver o problema de estabilidade financeira mundial, que o Bitcoin faz isso. Sim. Ele vale cada watt que é consumido. E, assim, não existe... Quem deve fazer esse juízo é o próprio minerador. Se faz sentido para ele minerar Bitcoin, que ele minere. A gente vive um momento curioso na história da humanidade em que o consumo energético é visto como algo ruim, sendo que a produção e o consumo ele sempre foi um proxy da civilização. Quanto mais civilizada e rica uma sociedade, mais energia ela produz. Então, existe aquele paradoxo de Jevons, não sei se você conhece, que quanto mais eficiente é uma produção energética, mais existe demanda pela energia. Então, a energia é esse bem curioso, que quanto mais nós fazemos, mais existe demanda para ele. Isso é algo básico da economia da energia. Você precisa criar abundância. A energia gera abundância. E o Bitcoin gera abundância. Então, algumas das pílulas que eu tenho são sobre esse paradoxo, essa falta de visão que as pessoas na mídia, que aparecem nos jornais, é uma totalmente contrária à civilização. Ela fala de menos energia, menos consumo. A gente, claro, tem que ter um certo tipo nós temos que produzir energia de forma eficiente, mas nada melhor que o mercado para decidir o que é eficiente ou não. Nada melhor do que as pessoas que compram e vendem energia para decidir se é caro ou barato. Decidir onde quer gastar, né? Decidir onde, quanto e como quer gastar. Um estado, uma agência, ou um observador imparcial que vai dizer se aquilo de energia... Augusto, tu pretende continuar produzindo material para publicar, ou seja com textos, artigos ou qualquer coisa assim? Ou você pretende continuar acumulando também essas tuas pérolas, essas tuas pílulas para futuras edições também? Porque, cara, é muito bacana, é muito gostoso de ler o que você escreve. Então, se tu não tem no plano produzir mais material escrito para o pessoal acessar, eu quero te pedir isso. Vamos lá. Eu fiquei, agora que eu publiquei o Pílulas Laranjas, eu fiquei com vontade de organizar umas principais e utilizar essa divisão e publicar em texto corrido, né? Porque, como eu expliquei, eu não trago muitos argumentos. Então, seria interessante desenvolver algumas ideias. Eu fiquei com essa vontade, sim. Talvez eu faça outra publicação explicando mais detidamente. Isso, assim, vai depender muito da aceitação dessas ideias, né? Se eu perceber que tem algum interesse e que seria interessante desenvolver algumas ideias, seria bom pegar uma segunda edição, assim, com mais os argumentos, exemplos, porque senão ela pode ser, uma pílula pode ser usada como um pressuposto para uma discussão mais aprofundada, como a gente está fazendo aqui. E se tiver algum desenvolvimento das ideias, eu acho que seria legal. Perfeito, cara. Eu acho que, independente da aceitação nesse momento, lembra que a gente está num momento de baixa de mercado, seja lá o que for, e os remanescentes aqui vão aproveitar teu material mais cedo ou mais tarde. Então não tira isso aí não tira do projeto aí. Eu acho que vale a pena. Qualquer um dos assuntos, dos tópicos que tu escreveu já são bons o suficiente para dar uma bela discussão. Então tem que continuar.
Eu fico feliz, obrigado. Obrigado pelo comentário positivo, dá incentivo sim para continuar, porque a gente está numa bolha pequena ainda, né? E seria legal que houvesse mais remanescentes mesmo É isso mesmo, eu acho que dessas. vai estourar mais cedo ou mais tarde. Esse teu livro vai chegar nas mãos É, de muito mais gente. E a gente nem é, bom- imagina o que pode acontecer. é verdade. Tem um aspecto bom de lançar um livro quando o preço tá assim de lado, porque mostra convicção, né? Eu não fui na onda do preço, então mostra que assim existe uma continuidade de pensamento e de projeto. A tua prova de trabalho já é autoexplicativa ali, né? Qualquer um que leia qualquer parte do livro, em qualquer momento, já entendeu que tua visão ela é mais ampla, é diferente de uma coisa momentânea e nada a ver com relação a preço mais valor, né? Então tem que continuar nessa toada aí. Cara, eu quero te agradecer demais pela conversa e eu quero te fazer, obviamente, mais convites para que a gente volte a conversar mais vezes. E eu sei que o teu fuso horário às vezes te atrapalha com relação à parte das nossas lives, às quartas-feiras, às 21 horas, mas nós vamos combinar mais coisas, mais vezes um bate-papo aí, para a gente trazer mais informação, mais opiniões, né, cara? E aumentar essa discussão, essas provocações filosóficas aí que você fez, para que as pessoas parem para, pelo menos, questionar mesmo, né? Então, fica aqui o meu agradecimento e um convite para uma próxima aí da gente continuar nosso papo. Eu estou sempre à disposição. Foi um prazer conversar com você, Roberto, e foi muito legal nosso papo. E espero voltar sim, novamente. Com certeza. Cara, obrigado mesmo e um abraço para todo mundo. Até a próxima. Um abração.